Salve, o Miroslav. Miro, Eu acho que o Miro deveria... Artigo 52. Acho que o Miro deveria responder a esse ataque. Foi citado. O sujeito nem acaba de entrar e já é atacado. Veja só, Miro. Eu estou só contando detalhes da sua vida pregressa. A história com H maiúsculo. Eu sou um historiador nato. Eu devia ter feito história. Fazer jornalismo, cair nessa bobagem. Podia estar fazendo livros aí, contando histórias como essa aí, ó, tá vendo? E aí, Mirão, tudo bem? Dri, tudo bem, Dri? Tudo certinho, tudo bem, mocinha? Miro. Doutor Felipe, tranquilo, mestre? Salve, meu amigo. Tudo bem? Não te vejo Você tá desde aquela Guarujá? reunião do BNDES. Vou. Fico por aqui. Escondido. Sem sair na rua. Vou te encontrar de odalisca por aí. Eu sei bem que você é. Eu sei bem qual é a sua fantasia. O cara fala que eu que introduzi o telefone no Brasil. Primeira ligação. E agora que você vai estar de odalisca nos bloquinhos. Legal. Amigão. Miro, e o Toffoli? Eu queria ouvir. E o Toffoli? Ainda te mete essa pergunta, Miro. Esse, pelo jeito, não vai pular muito carnaval, não. Sim. Então, eu acho, Felipe, acho que a situação do Toffoli ficou totalmente insustentável. Né? Totalmente insustentável, é isso. Do jatinho para assistir o jogo do time dele, que é o meu time também, o Palmeiras, lá no Peru, do jatinho, para agora ele reconhecer essas relações do tal resort lá, o Iaiá, com um dos braços do Master, do Vorkado, para esse relatório da Polícia Federal, 200 páginas, citando telefonemas e tal, eu acho que a situação se tornou insustentável e se chegou a um acordo ontem na reunião. O acordo foi não a suspeição, que era solicitado, não impedimento, mantém o processo, mantém tudo que ele fez até agora, ou seja, não anula todos os atos dele, reconhece o papel dele nesse processo, né? E sorteou um novo relator. Acabou caindo com o terrivelmente evangélico, o Mendonça. Né? Então, eu acho que vamos ver como vira a página agora, se é que vai virar. Né? O triste nessa história toda, penso eu, Rovai, Dri, Felipe, o triste nessa história toda é que, nessa onda, né, que foi feita, né, pelos bolsonaristas, pelos lavajatistas, pela mídia, né, por essa mídia venal, né, pelos Gasparzinhos da mídia, né, essa onda toda que foi feita, eu acho que acabou tirando o principal, escondendo o principal, que era aproveitar esse caso do Banco Master, que é um grande escândalo, como disse o Haddad, o maior escândalo de corrupção, ou como diz o Lula, né? Um absurdo um cara passar a mão em 40 bi. Né? Era uma oportunidade ímpar para ir a fundo na discussão sobre o que é o sistema financeiro brasileiro, né? A sujeirada que tem no sistema financeiro brasileiro. A Operação Carbono Oculto já tinha indicado a relação das FITECs com o PCC e com os postos de combustível. Né? E depois veio o Banco Master. Então, era a oportunidade de você ir mais a fundo, mostrar o que é mesmo o que rola nesse mundo da Faria Lima, né? Nesse mundo criminoso da Faria Lima. O que rola aí? O que rola também no mundo criminoso dos grandes bancos da Paulista. O que rola nesse sistema financeiro. Né? Porque tem um roubo que é legalizado, que é viver dos juros, né? É viver da especulação financeira, mas tem outro que está escondido, que é de paraísos fiscais, de um monte de empresas de fachada, de ocultamento de patrimônio. Tem um outro que é escondido. Essa operação do Master, né, poderia permitir um estudo mais aprofundado disso. Eu acho que, inclusive, a mídia bateu muito bumbo, soltou muita fumaça, porque para ela não interessa esse tipo de análise. Né? Por duas razões básicas. Uma razão é que a mídia é associada ao capital financeiro.
né? Antes a gente falava, né, isso, a gente falava das 7 famílias que dominam a mídia brasileira, né, essa mídia hereditária brasileira, Marinho, Globo, Edir Macedo, Iurde, Record, Abravanel, Silvio Santos, SBT, que mais que tinha? Saad, Bandeirantes, não é isso? Frias, Folha, Mesquita, Estadão, Tivita, Abril e Veja. Isso já foi. Hoje, esses mantêm os nomes, mas o que manda realmente nessas empresas é o capital financeiro. Né? Porque são empresas que estão totalmente endividadas, outras que se associaram com o capital financeiro, outras que partiram para o mundo financeiro, vide o caso da Folha, do Grupo Folha. Né? Então, hoje, essa mídia é muito vinculada ao capital financeiro, muito vinculada, associada ao capital financeiro. Além disso, tem publicidade. Eu gostaria de ver o Luciano Huck falar sobre o Banco Master, só que ele não vai poder falar, porque o Domingão do Huck era bancado pelo Will Bank, que era o braço digital do Master. Era bancado. Né? Era o principal patrocinador. Então, você tem uma mídia associada ao capital financeiro, com muita publicidade do capital financeiro, com muita relação, relações inclusive conjugais. Né? São famosos alguns casos de jornalistas casados com pessoas do mundo financeiro, são famosos. Né? Então, essa mídia, essa onda toda que se criou, né, em cima do Supremo, eu acho que acabou abafando, né, a possibilidade, mas vamos ver, ainda tem tempo, de ir mais a fundo para entender o que rola de sujeira na Faria Lima, na Avenida Paulista, nas fintechs, nos bancos. Né? Então, eu acho que esse é um problema. Acho que também acabou aliviando a barra de quem devia ser alvo realmente de investigação e não de especulação. Né? Você precisava ser alvo de investigação o governador do Distrito Federal, o Ibanez, bolsonarista lá do Distrito Federal, que é candidato ao Senado, porque, afinal de contas, foi o BRB, foi o Banco de Brasília, que tentou suavizar a roubalheira do Master, tentou adquirir o Master, inclusive, depois de todas as denúncias do Banco Central de insolvência do Master. O que houve exatamente a relação BRB-Master? O que houve? O Ibanez era garoto propaganda do Master, era garoto propaganda da aquisição do BRB, do Master. O que houve exatamente? Outro que devia ser mais a fundo, porque aí não é especulação, não é uma viagenzinha de avião para o Peru, não. Né? R$ 1 bilhão do Fundo de Previdência, dos aposentados e pensionistas, servidores do Rio de Janeiro, né, pela Rio Previdência. Cadê o carniceiro Cláudio Castro, que também é candidato ao Senado, candidato bolsonarista? Cadê? Não se fala no Cláudio Castro. Outro que devia ser discutido, né, tem o Amapá, que era bom ver também o que rolou no Amapá com o indicado do Alcolumbre lá para o Fundo de Previdência do Amapá, era bom ver. Né? Mas outro que precisaria analisar o papel do Ciro Nogueira, o famoso presidente do PP, que agora, inclusive, temendo uma derrota no Senado lá no Piauí, está tentando fazer as pazes com o meio mundo, está tentando se ajeitar. Né? Mas precisava ver, o Ciro Nogueira foi responsável por aquela emenda Master, né? Foi responsável por tentar aumentar o valor, né, do fundo garantidor que servia ao Master. Junto com o Rueda, do União Brasil, teve a onda para exonerar diretores do Banco Central. Precisava ver o que essa turma fez. Né? Então, é isso. Eu acho que a situação do Toffoli, né? do Dias Toffoli, não é isso? Você vê, a empresa dele se chama MariDF, Maria Dias Toffoli, não é isso? Que agora veio à tona. Eu acho que se tornou insustentável, né? Insustentável, mas o triste é que não se vai fundo no que devia de fato ser investigado. E cria uma onda que serve ao bolsonarismo, porque o bolsonarismo não está querendo desgastar o Dias Toffoli. O bolsonarismo está querendo desgastar o Supremo Tribunal Federal
inclusive para questionar as punições, inclusive para questionar aí da cadeia do líder da Orcrim, do Jair Messias Bolsonaro, dos generais. É isso que o bolsonarismo quer. Então, o bolsonarismo quer desgastar o Supremo Tribunal Federal, não é o Dias Toffoli. Agora pegou o Dias Toffoli, vai tentar pegar agora o Alexandre de Moraes, se bobear, vai para cima do Flávio Dino, não é isso? Então, essa é a onda que o bolsonarismo faz para desgastar o Supremo, que teve um papel fundamental na defesa da democracia, né? E para deixar na suspensão as condenações dos golpistas. Tá? Deixar na suspensão as condenações dos golpistas. Esse é o objetivo do bolsonarismo, né? Para menos que esse girão está batendo bumbo. Eles estão batendo bumbo, que é para desgastar o Supremo. Eu acho que tem uma turma do Centrão que também visa desgastar o Supremo, porque o Supremo está mexendo com emendas parlamentares. E pode descobrir muito rolo nessa história, nessa coisa absurda, né? Das emendas parlamentares, de 60 bilhões em emendas parlamentares. Né? Então, acho que uma parte do Centrão também quer desgastar o Supremo, falar, Supremo, fica na sua e deixa a gente tranquila aqui com as emendas impositivas, fazendo os nossos negócios. Eu acho que tem uma turma lavajatista. Você vê, o Moro está comemorando. Hoje o Moro pedindo para incluir o Toffoli na CPI do crime organizado, que é dirigido por um lavajatista, é presidido por um lavajatista. Então, tem muito rolo nesse negócio. Infelizmente, essa mídia hegemônica no Brasil, né, espalha toda essa fumaça, não vai a fundo, né, porque não lhe interessa, né, e eu acho que cria essa situação. Vamos ver quais vão ser os desdobramentos. Mas me parece um pouco por aí, Vovai. Tem esse detalhe da turma lavajatista que eu queria acrescentar, que está com um processo nas mãos do Toffoli. Exatamente. A investigação da 13ª Vara. Exatamente. Então, isso é algo que desgastar o Toffoli. E tem lavajatista na Polícia Federal, e tem lavajatista no Supremo, tem lavajatista em todo o aparelho do Estado brasileiro. Então, o Toffoli virou o inimigo porque ele pegou aquilo que o trabalho do Apio trouxe para ele, né, e do Salomão, e está investigando o esquema da 13ª Vara. Exatamente. Exatamente. No caso do Moro, é quase que uma vingança. Ele está sendo cutucado, não é isso? Nas denúncias que o Tony Garcia fez, tal, né, pelos métodos que ele adotou de espionagem ilegal, por toda a abusividade da Operação Lava Jato, a ilegalidade da Operação Lava Jato. Era o Toffoli que estava pegando esse processo, agora o Moro é quase que a vingança será maligna. Agora ele vai para cima do Toffoli exatamente para fragilizar essa investigação, esse julgamento. É isso mesmo, Roberto. Ô, Miro, a gente estava tendo uma discussão aqui antes de você entrar sobre a nossa querida grande imprensa. E você mencionou as 7 famílias. E eu me lembro que até os anos 2000, a imprensa funcionava de uma maneira, porque realmente era o financiamento pela publicidade, a grande publicidade servia aos interesses. Só que a partir dos anos 2000, a internet tomou um vulto que inviabilizou os negócios das grandes empresas midiáticas, que passaram a viver do próprio mercado financeiro, numa simbiose. Simbiose mesmo, elas passaram a trocar dívida, uma dívida de 2% por uma de 1,5%, aí ganhava esse meio, incluía no seu balanço financeiro como lucro, coisas desse tipo. Eu estou aqui falando de uma manobra, mas são várias manobras que tornaram as empresas midiáticas, as grandes empresas midiáticas, em empresas financeiras, que não vivem mais da publicidade. Quem acha que esse negócio continua o mesmo está equivocado. A internet mudou esse modus vivendi, para usar um termo bonito do latim, das empresas de mídia. Como, então, esperar outra coisa que não a proteção aos próprios Faria Limers, como os Vorcaro da vida? Nesse Brasil, para usar uma expressão do Lula, tem 300 Vorcaro com anel de doutor.
No mínimo. São 300 worcaros com anel de doutor mandando no país em simbiose com essa mídia. Então, essa mídia vai escolher o alvo. Daí eu acho muito difícil aparecer os atores que você mencionou, que deveriam aparecer, inclusive o próprio Moro, que sempre foi um protegido dessas empresas. Só que agora é muito mais fundo, porque é o próprio negócio dessas empresas que está em risco. É simbiótico. O negócio não é o jornalismo, o negócio não é a novela, o negócio não é o conteúdo, o negócio é a aplicação financeira. O negócio é manter juro alto para a aplicação financeira render. As empresas de comunicação se tornaram conglomerados rentistas. E agora, Miro? Como resolve esse imbróglio? Eu acho, Felipe, é isso que você coloca. Eu acho que a mídia tradicional é encarando jornalões, revistonas, emissoras de rádio e televisão, elas estão passando por um processo que não é de agora e não terminou também, de uma grande crise do modelo de negócios, do seu modelo de negócio. Você vê essa semana o Bezos, isso, o dono da Amazon, demitiu semana passada 300 jornalistas do Washington Post. Está desmontando, está desmontando. Toda a cobertura internacional do Washington Post foi desmontada, sessão de esporte desmontado, tudo desmontado. Né? E ele diz, é um negócio que não está dando certo. Né? Então, você tem uma crise do modelo de negócio que se reflete, no caso de jornalões, revistonas, em queda de tiragem, que foi violentíssimo. Você pega a Folha de São Paulo nos anos 80, ou vai que é mais sacanear aqui, mais idoso, lembra disso? A Folha de São Paulo nos anos 80 tinha 1 milhão e pouco de exemplares em domingos. Na época do Atlas. Né? Tinha 1 milhão e pouco. Eles davam presente. Hoje está com o quê? Com 40 mil exemplares. Então, queda de tiragem abrupta. Você pega a Veja, a revista Veja, queda de tiragem. Vários veículos que acabaram nos Estados Unidos. O Ramonet, um grande amigo, Ramonet, ele levantou, no livro que foi editado, né, pela Publisher, levantou que 160 jornais já tinham falido nos Estados Unidos. Depois que ele falou, mais falido. Né? Então, queda de tiragem, falência de jornais. Muita gente dizia, não, mas isso vai atingir só as tiragens, os impressos, e não vai atingir os jornalões, as revistonas, mas não vai atingir a televisão e a rádio. Não, é verdade, atingiu a televisão com impacto. Hoje a molecada não sabe o que é televisão. Televisão, que diabo é isso? Né? Não sabe o que é televisão. Então, essa mudança, né, tecnológica fortíssima, né, afetou duramente o modelo de negócio. Junta a isso a crise de credibilidade, o que o Emir Sader chama de crise moral dessa mídia, junta a crise de credibilidade, junta problemas de administração dessas empresas familiares, uma briga infernal, que eu digo os frias, é um filho tacando fogo no outro filho, né, que eu diga todas as empresas, né, familiares. Então, tudo isso levou a uma crise nesse modelo de negócio. Qual foi a saída que ele encontrou? Foi isso que você falou, foi se associar, é simbiose pura, se associar com capital financeiro. Então, hoje, você pega, por exemplo, os comentaristas de mercado da mídia, é voz única, é gastança pública, é necessidade de juros para conter a inflação, porque a inflação é pensamento único, emburrecedor. Não tem voz distoante na mídia quando discute economia. Não tem voz distoante. Não tem uma voz que faça o mínimo de crítica. Todas as vozes críticas foram enxotadas. O Beluso é um dos que fala, foi enxotado. Né? Porque é isso, representa hoje essa simbiose. É o capital financeiro. É o capital financeiro. Então, quando a gente ouve um camarote da vida falar em economia, desconfie. É casamento com capital financeiro. É casamento com capital financeiro. Né? Essa simbiose. Como mudar isso? Para mudar isso, eu acho que teria que fazer um outro grande debate no Brasil, que foi o debate da Conferência de Comunicação de 2009, da Confecom, né? Vocês todos participaram, Felipe, Vová, Edri, participaram daquele processo, né? Para repensar o modelo de mídia no Brasil. Não dá para ficar uma mídia
monopolista, uma mídia hegemônica a serviço dos abutres financeiros, da Faria Lima e da Paulista. Não dá para ficar. Isso exigiria uma regulação democrática dos meios de comunicação no Brasil, penso eu. E regulação das redes, né? Porque é isso que você falou, né? A Quest dessa semana, ela mostra que os mais velhos ainda se informam sobre política pela televisão, mas os mais jovens é tudo por redes sociais. A maioria, né, se informa nas redes sociais, e aí nas redes sociais a gente está à mercê dos algoritmos, as fake news estão aí sendo veiculadas sem qualquer, né, regulação. A gente mostrou essa semana vídeos do Lula fakes com milhares de visualizações disponíveis no Instagram, no TikTok, com várias agências de checagem, várias matérias denunciando que era um vídeo falso, que era como se ele tivesse sido interrompido porque estava bêbado numa solenidade com o presidente do Panamá. Ele é interrompido para falar sobre a tradução simultânea, e aí livremente. Isso é o que a gente, né, um caso, um exemplo aqui, mas é um monte agora. O pessoal teve alguém aqui que comentou que estava na academia ouvindo a gente e que começou a ouvir um monte de fake news sobre o gás do povo. Você vê, um programa positivo que beneficia milhares de pessoas, sendo aí, né, a gente viu agora o Bolsa Família, né, o Bruno. Então, assim, pessoa que só se informa pela rede social, né, ela vai ter que tipo de desinformação, né? Que é o que teve de mudança para a Confecom de 2009. Na Confecom de 2009, o debate estava centrado nesses veículos da mídia tradicional, principalmente nos que são de concessões públicas, TVs e rádios. Isso foi nisso que a Confecom se concentrou, né? Eu lembro que, na época, o Franklin Martins dizia o seguinte, que o setor da mídia, por exemplo, a Globo sabotou a Confecom, não participou da Confecom. O Franklin Martins dizia, vocês vão ser atropelados por uma jamanta, que era a jamanta das teles, mas vocês não querem se mexer, querem manter a mesma coisa, querem manter o mesmo padrão de antes, né? Isso, então, em 2009. De 2009 para cá, é isso que você diz, Dri. Teve uma outra coisa. Então, além da discussão sobre regulação democrática, né, da mídia tradicional, das concessões públicas, por exemplo, além da discussão de quais os mecanismos de estímulo à diversidade e pluralidade informativas no Brasil, além da discussão sobre publicidade, além da discussão sobre fortalecimento de canais públicos, né? Além dessa discussão que tem a ver com mídia tradicional, tem uma nova agora, que é mais grave ainda, que é a discussão sobre mídias digitais, que ganharam um protagonismo impressionante. Ganharam um protagonismo impressionante, né? Isso não tinha em 2009. Em 2009 a gente não discutia isso, né? Isso tem agora o papel dessas big techs. Essa questão, eu acho que hoje se tornou uma questão estratégica decisiva. Ou se mexe com as big techs, ou tem um processo de regulação dessas big techs, que é um debate que está no mundo todo, que não tem nada a ver com censura, ou se mexe, ou o poder desse monstro, que é um monstro, você vê, esses monstrinhos da big tech, estavam todos eles na posse do Trump, estavam lá na foto oficial. Viraram tudo trumpistas. São todos fascistas tecnológicos, né? Fascistas tecnológicos, né? Que dominam, tem a ditadura do algoritmo, dominam totalmente e podem sabotar um país. Você pega agora na Venezuela. Os caras fizeram um ataque cibernético do bombardeio de Caracas e mais 3 estados, quando do sequestro do Maduro e da Síria, né? Os caras fizeram um ataque cibernético. E aí? Então, hoje, a discussão sobre soberania digital e a discussão sobre regulação das big techs, isso que você levanta, ela é outra discussão seríssima, né, que a gente tem que enfrentar. Exatamente, doutor Miroslavs. Tem um vídeo aqui que eu acabei não passando, que é o Toffoli saindo da reunião ontem. Ele... passar aqui. Foi excelente.
Excelente. vídeo. Vai sair, ministro? Esse, quero análise. Vai sair do caso, ministro? O que motivou isso, ministro? Como foi a reunião, ministro? O clima foi bom? Excelente. Excelente. O enquadramento, né, Miro, é tudo... a semiologia da imagem ali, ela é muito própria, né? O enquadramento, a solidão, a curva daquele indo pelo corredor. Rapaz, eu fiquei arrepiado com a simbologia da imagem. E é isso, isso não vai parar não, viu, Felipe, eu acho. Né? Não vai parar, inclusive, por conta desse processo da Lava Jato. Porque eu acho, Miro, que o Moro, o Toffoli anotou a placa do caminhãozinho que passou. Né? Você aqui, inclusive, falou número e letras da chapa do caminhão que passou. E ele viu o caminhão da Lava Jato. E esse processo está na mão dele. E ele deve estar com sangue nos olhos e na boca, tipo um vampiro babando, para ir para cima desses caras agora. Ele vai ter tempo para isso. Do ponto de vista estratégico de pegar a Lava Jato, terem feito isso com o Toffoli foi bom. Porque ele vai ter nisso e vai tentar, a não ser que ele se acovarde totalmente, se encangale lá e fale, suma do babado. Mas eu acho difícil. Né? Eu acho que ele vai querer mostrar um certo poder também, né? E vai para cima de quem tem que ir. Pelo menos ele vai escolher um inimigo. Sabe aquela coisa? Não dá para brigar com todo mundo, mas com esse eu vou pegar no cacete. Vou dar um mata-leão. Eu espero que seja, eu espero que seja essa atitude, seja uma atitude altiva. Agora, o histórico do Toffoli é de um sujeito acovardado, na minha opinião. É um sujeito muito acovardado, vê o papel que ele teve em todo o processo de impeachment da presidenta Dilma, o papel que ele teve na prisão do Lula. Né? Ele se submeteu à pressão, né? Eu espero que ele tenha mudado de comportamento, eu espero que ele vá realmente para cima da 13ª vara lá, vá para cima do Moro e daquela turma por tudo que foi feito de irregular, de crime contra a democracia brasileira, mas espero. Né? O Toffoli, na minha opinião, não conheço os meandros do Supremo, mas, na minha opinião, é um dos ministros mais frágeis do Supremo. Minha opinião. Né? E a gente ouvindo, também percebe, Renato, que ele intelectualmente ele é um pouco mais pobre que os demais ministros. Né? Pelo menos também essa é a minha impressão, Miro. Eu vejo os discursos, as sentenças, as citações, as referências bibliográficas, e percebo uma certa fragilidade também intelectual. O que, diante de uma corte que tem juristas de alta estirpe, né, como o Dino, como o próprio presidente atual, que foi professor da Universidade Federal do Paraná, fragiliza ainda mais. Eu acho que é um quadro fraco. Já era um quadro fraco quando era ministro da AGU, no primeiro governo Lula, indicado pelo Dirceu. Acho que continua sendo um quadro fraco dentro do Supremo. Isso o torna ainda mais frágil. E isso é só uma opinião, tá? De quem ouve os discursos. Vamos ter que ver, porque o certo seria ele reagir, ele percebeu os movimentos, as peças que estavam em movimento. Sejam as peças do bolsonarismo em movimento, os senadores, os deputados que bateram bumbo para a suspeição dele, para o impeachment dele, levando, né? Já são vários pedidos de impeachment no Senado. Vários pedidos. Então ele sabe quem são. E ele sabe a alegria que o Moro está tendo esses dias, sabe o papel desse setor lavajatista, que, como disse o Rovai, está infiltrado em todo aparelho de Estado e na sociedade civil, está infiltrado na imprensa. Né? Você pega a Globo, você pega vários desses jornalistas da Globo que têm fotinhos junto com o Moro, que amam o Moro. Depois deram uma de Gasparzinho, sumiram, mas agora voltam de novo, amam o Moro. Escreveram a biografia dele. Pois é, escreveram a biografia dele, não é isso? Então, você seria de esperar do Toffoli uma atitude do seguinte: eu sei quem são os bolsonaristas que vieram para cima,
eu sei quem está por detrás desse negócio, nesse movimento lavajatista, né? Mas vamos ver se ele tem essa atitude. O que eu acho que ainda pode ter repercussão, né? Vamos ver com essa saída que o Supremo encontrou, foi uma saída, né? Foi seguinte, não aceitamos suspeição, não aceitamos impedimento, mantemos todo o processo até aqui, né? Reforçamos o papel do Toffoli, mas ele deixa de ser relator por estar sendo citado, sorteia-se um novo relator. Foi um acordo para... Vamos ver se isso sossega os lavajatistas, sossega os bolsonaristas. A impressão que eu tenho, aí a conferir, é que não sossega, essa turma vai continuar batendo bumbo, né? Eu acho, por exemplo, o próximo alvo, porque o alvo inicial, né, inclusive dos Gasparzinhos da mídia, o alvo inicial era o Alexandre de Moraes. Com aquele contrato lá. Pois é, era o contrato da esposa, era o Alexandre de Moraes. Né? Aí sumiu, aí foi pro Toffoli. Aí sumiu, não apresentou prova nenhuma, ninguém falou mais nada, sumiu. Agora que abateu um alvo mais frágil, no meu entender, que é o Toffoli, me parece que eles vão vir para cima com força, né, para cima do Alexandre de Moraes. Vamos ver qual vai ser o resultado. O Alexandre de Moraes tem mais estofo, né? Vamos ver qual vai ser o resultado. Vão vir para cima. E vão fazer uma sequência, é isso. Estão utilizando para isso a CPI do crime organizado, daquele senador lá do Nordeste, né, do Alessandro, que é um lavajatista, estão utilizando, né? Vão utilizar outros mecanismos para tentar fragilizar o Supremo. Para o bolsonarismo, o fundamental é fragilizar o Supremo. É deixar o Supremo de joelhos, desgastado, não é isso? Para poder questionar as decisões do Supremo sobre a trama golpista. Esse é o grande, no meu entender, o grande objetivo dos bolsonaristas. Né? Então, bateu no Toffoli, que era o elo fraco, era o ponto fraco, né, do sistema. Eu acho que vão vir para cima de outros agora, a conferir. Tem aqui também a França, aqui, lembrando que foi Toffoli quem abriu o inquérito das fake news e designou o Alexandre de Moraes como relator. Mais uma aí na conta do Toffoli, né? Que desagradou, né, os poderosos aí. Vamos trazer os superchats. A Fátima diz: terceirizam o serviço e as terceirizadas, na sua maioria, não pagam em dia, mas recolhem INSS e FGTS. Demitem a cada 6 meses. A gente estava falando, né, do Brunini, prefeito de Cuiabá, culpando o Bolsa Família pela sua incompetência de não cuidar da cidade, né, de serviços de zeladoria. O Brechaves diz: bombardeio no Toffoli acontece porque mexeu com o Moro. Muito bem observado. E a Geisa diz: pequena colaboração para a compra do microfone para o Rovai. Vou comprar o de bolinha. O André Luiz Martins diz: grande camarada Miro. Grande camarada Miro. E vamos chegando aqui ao nosso final da live, né, Rovai? Vamos terminar mais cedo hoje, que já vão... Mas não carnaval. Vamos. A gente tem reunião daqui a pouco. E só mais um superchat para agradecer. A Maria Rita, muito obrigada. Ela diz: eu nunca entendi a nomeação do Toffoli. Alguém entendeu aí, né? Pois é. E vamos então, né? Miro, queria te agradecer. Muito obrigada, viu? Pelas análises aqui, pela entrevista aqui hoje. Um beijo para você, bom carnaval. Beijão para vocês. Depois eu vou pegar aquele telefone antigo, Rovai, vou ligar para você. Liga para mim aqui põe que a gente ficha, tentar fazer alguma coisa nesse carnaval, Miroslav. Se você não tiver um telefone próximo, você desce na rua e pega um orelhão, eu tô ligando para você. Tudo bem? Vamos combinar. Um beijão, valeu. Valeu, Miro. Beijão para você.